O nosso trabalho é sobre a Revolução Cubana e os integrantes do grupo são Rafael Lopes, Juan Garcia e Rafael Ribeiro. Um breve resumo do que foi a Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi um processo revolucionário que aconteceu em Cuba, uma ilha localizada no Caribe, em 1959. Esse processo foi conduzido por um movimento guerrilheiro que atuava de uma região remota da ilha, chamada Sierra Maestra, e teve como lideranças Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, como a gente pode ver aqui nas imagens, né? À esquerda tem o Fidel Castro e à direita tem o Ernesto Che Guevara. Uma curiosidade é que o rosto do Che Guevara foi uma das imagens mais reproduzidas na história. Antes de falarmos sobre a Revolução em si, é importante que a gente cite a situação da Cuba antes da Revolução. Até o final do século XIX, a ilha da Cuba estava sob o domínio da Espanha e teve a ajuda dos Estados Unidos para ter sua independência. No entanto, essa ajuda acabou prejudicando os cubanos, que tiveram que seguir ordens dos Estados Unidos, como, por exemplo, a construção da base militar de Guantánamo, no território da Cuba. Essa base, inclusive, funciona até hoje, só que como uma prisão. Por causa dessa situação em que a Cuba se encontrava, Fidel Castro, que era um advogado, se juntou com outros cubanos e com o argentino Ernesto Che Guevara para realizar uma revolução. O problema é que o grupo de Fidel, na época, estava exilado no México e tiveram que voltar para a ilha de Cuba e se refugiar na Sierra Maestra, que era uma região de difícil acesso. Lá, os rebeldes começaram a conscientizar os camponeses sobre a necessidade de uma revolução. Com o passar do tempo, o exército cubano foi se rendendo, até que o grupo de Fidel entrou vitorioso na capital do país, Havana, em 1959, e fizeram com que o então presidente, Fulgêncio Batista, fugisse. Com a proclamação da independência de Cuba em relação à Espanha, Fidel Castro assumiu a presidência do país e logo em seguida implantou uma série de mudanças, como uma reforma agrária e controle de algumas empresas estrangeiras que ali estavam. Mas os Estados Unidos olhou para essas ações e achou que elas eram suspeitas e promoveu um boicote comercial em relação a Cuba, além de atentados ao novo presidente. Diante dos ataques exercidos pelos Estados Unidos sobre a Cuba, a União Soviética estendeu uma mão amiga para Cuba, desse jeito criando uma relação entre os dois. A União Soviética, aproveitando a relação, posicionou mísseis apontados para o território estadunidense, gerando uma grave crise diplomática, já que os Estados Unidos também tinham mísseis apontados para a União Soviética, localizados na Turquia. Após muito tempo, as duas superpotências chegaram a um acordo e resolveram desativar os mísseis que mantinham sobre o seu território, e assim ficou conhecida a crise dos mísseis. Aqui vai uma breve representação geográfica da crise dos mísseis. A União Soviética, aproveitando a aliança que tinha feito com Cuba, que se localiza aqui, posicionou mísseis apontados para o território estadunidense. E os Estados Unidos, que já tinha mísseis posicionados na Turquia, que é aqui, tinha mísseis apontados para o território da União Soviética. E por causa desses fatos, ocorreram várias crises diplomáticas e depois de algum tempo de debate e conflitos, eles resolveram desativar os seus mísseis localizados nesses territórios. E assim se deu a crise dos mísseis.